Bem-vindos para mais um episódio do Dental Unit Podcast. Eu sou a doutora Tatiana Deliberador e estamos, eu e Christian, aqui diretamente do Estúdio Podcast Curitiba para mais um episódio que vai ser muito legal. Conta pra gente, Cris, como é que é? Tá animado para esse episódio? Tô animadaço, primeiro porque eu tô na presença de duas mulheres fantásticas, referência na odontologia. Tenho certeza que vai ser um episódio muito bom, mas eu preciso que a Tati dê aqui só uma pincelada. Quem? Nada mais, nada menos que tá aqui com a gente hoje. Oh, meu Deus, hoje a nossa convidada é super especial, uma mulher inspiradora, uma profissional inspiradora, que é a doutora Ivete Sartori. A doutora Ivete é doutora em reabilitação oral e também é professora e diretora acadêmica do ILAPEL, onde eu tenho o prazer de trabalhar junto com a senhora, que é uma inspiração. Então, eu queria agradecer muito por a senhora ter aceito o nosso convite. Ela ainda, gente, é pioneira no fluxo digital em odontologia, que é o tema do nosso podcast de hoje. Obrigada, doutora Ivete, pela sua presença. Imagina, eu que agradeço imensamente pelo convite. É uma honra para mim estar dividindo aqui esse episódio com vocês. Uma honra ter sido convidada. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito. Então vamos lá. Olha, para começar a nossa conversa, a gente nota claramente uma evolução drástica na odontologia, né? E um dos fatores cruciais da última década foi a diferenciação e a inclusão do fluxo digital na prática clínica. Só para a gente começar de uma forma simples, conta para a gente então qual que é a diferença. Quando a gente fala fluxo analógico, fluxo digital, qual que é a diferença dos dois? Bem, vamos pensar em reabilitação oral sobre 3 aspectos. Eu acho que o primeiro grande pulo do digital na reabilitação oral foi o advento das máquinas CAD/CAM. Então passamos a poder fazer próteses mecanizadas, usinadas. Isso fez uma diferença marcante na reabilitação oral, por qualidade, por uma série de fatores. Depois também tivemos o advento do desenvolvimento dos softwares, dos equipamentos que permitiram instalação guiada de implantes. E agora, finalmente, veio o desenvolvimento do scanner intraoral e permitiu então que esse fluxo ficasse completo. Então, nós podemos falar fluxo digital parcial ou fluxo digital completo. O parcial, quando eu consigo fazer um escaneamento de bancada e levar a prótese para uma fabricação mecanizada, e o completo, quando isso vem desde o meio intraoral, onde eu incluo, então, a aquisição da imagem na boca do paciente. Então, aí nós temos o fluxo completo. Que legal. O que é fabuloso. É uma evolução muito grande, né? Se a gente pode ver na odontologia de uns anos para cá, mudou muito. E hoje, por exemplo, vamos pensar lá nos nossos alunos. Um aluno que está começando na implantodontia. Às vezes ele pensa que ele pode começar pelo fluxo digital, né? Mas a senhora imagina que isso é possível ou é importante o aluno conhecer o fluxo analógico, saber fazer o fluxo analógico? Porque ele chega e fala assim, na primeira cirurgia, já quero fazer uma cirurgia guiada. O que a senhora pensa dessa transição para o aluno? Eu acho que nós temos que tomar bastante cuidado, porque apesar de todas as maravilhas do fluxo, ele precisa ser dominado. E para que ele possa ser dominado, são necessários os conhecimentos básicos da odontologia. Então, nós, professores, temos sim que dar para o aluno a base. E a base, no meu ponto de vista, começa no analógico, começa no cuidado de fazer uma cirurgia aberta, com retalho, porque ele precisa entender o que acontece quando ele fresa, quais são as características daquele osso, né? Então, nós costumamos dizer nos nossos cursos que é muito importante o treino inicial, falando de instalação de implantes. Falando de confecção de próteses, ele pode sim, desde a primeira, fazer mecanizada, né? E aí fica a opção, então, entre moldar ou escanear. Também nos nossos cursos, nós tentamos fazer com que o aluno pratique os 2 métodos. Por quê? Porque nós não sabemos o que ele vai encontrar no seu ambiente de trabalho. Então, ainda não estamos vivenciando um ponto em que é totalmente possível pensar digital. Aqui no Brasil, pelo menos, ainda não, né? Então, oferecemos sim uma formação completa. Também porque
Eu penso que é necessário conhecimento básico para trabalhar bem o digital. Vamos falar disso um pouco mais à frente, com mais detalhes. Mas não dispensamos o conhecimento básico. Eu sempre penso assim, o aluno, por exemplo, quer fazer uma cirurgia guiada flapless. Mas e se dá alguma complicação e ele tem que abrir a cirurgia, né? Mas você sabe, Tati, que a questão da flapless, eu vejo assim, não é só uma questão da complicação, mas tem a indicação certa, porque tem muitas extrações que são feitas, o tecido é manipulado e aquele tecido nem pode ser só flapless. Vai ter só extração de tecido, mas nunca melhorou. E um retalho pode melhorar esse tecido. Então tem muitas coisas ali nessa curva de aprendizado que tem que entrar na bagagem antes de falar quero esse caminho ou outro, né? Eu super concordo. Eu acho que sim. E além do que, complicações ocorrem, óbvio, né? Como a doutora Tati mencionou. Então, nós podemos, sim, além disso, ter alguma intercorrência, né? E temos, então, que saber o básico para conseguir solucioná-la, né? Agora, eu já vi... Que universidade? Eu me esqueço qual foi. Michigan, talvez. Que o conteúdo da grade curricular, hoje na prótese, é completamente digital. Sim, Michigan. É Michigan, né? Sim. E eu fico pensando, tem algum momento específico ou já podemos dar esse passo, que a graduação já tem uma formação completamente digital? Tem um momento da carreira que você acha que isso deve entrar? Fazer uma transição natural? Ou é irreversível, temos que chegar dessa forma? Olha, poderíamos já formar só para o digital, mas a pergunta que me incomoda sempre, pensando em Brasil, é pensar onde esse doutor vai trabalhar. Eu penso isso até em relação ao fluxo da aquisição de imagem de um raio-x. Se eu ensino só o digital e amanhã ele tem que revelar em alguma clínica, eu não preparei esse aluno para o mercado de trabalho. Então, se eu pensar no mercado de trabalho Brasil, eu creio que eu vou prejudicar o aluno se eu só ensinar o digital. Porque eu tenho certeza que ele vai se deparar com situações em que ele vai ser um empregado e vai ter que usar o analógico, infelizmente. Mas é uma questão de tempo, né? É uma questão de evolução. Eu acho que chegaremos lá. Acho que talvez estejamos um pouco mais atrás, né, em relação à realidade americana. Isso é bem importante. Sensibilidade financeira talvez tenha. A Também. gente tem que ter uma maior paciência. A gente não tem tanto acesso, né, à tecnologia, né, quanto lá, todos os nossos locais de trabalho. Mas, doutora Ivete, para quem quer começar no fluxo digital, tá? A pessoa está determinada, eu quero fazer o fluxo digital. É preciso a pessoa fazer um investimento muito alto? Qual que seria a sua recomendação de scanner, adquire, de software? Por onde a pessoa deve realmente começar? Olha, eu penso isso de uma maneira assim muito democrática. Eu acho que tudo depende da realidade do profissional. Se você é um profissional que atua numa clínica grande, você tem uma demanda alta, vale a pena comprar todos os equipamentos, óbvio. Mas não se incomodem o pequeno, porque o pequeno ele pode começar devagar. Eu acho importante ter o olhar para o digital. E se ele tiver o olhar para o digital e buscar formação, ele pode já começar hoje. Então, vamos supor, eu tenho dúvidas se eu vou comprar um scanner. Eu tenho meios de fazer locação inicial para ver como eu me sinto com a tecnologia e em seguida já adquirir. A aquisição eu acho que é muito importante, porque estando no teu consultório, é claro que o fluxo é muito mais tranquilo, né? Porque você não precisa ficar dependendo da locação. Mas tente, inicie sem e veja como você se sente. As máquinas, nós temos pelo Brasil todo laboratórios que oferecem isso de uma maneira muito fácil. Então, eu não preciso ter as máquinas de usinagem, a menos que eu tenha clínica grande, como eu mencionei, né? Se eu for um cirurgião dentista que trabalha num ambiente de consultório, eu tenho todos os laboratórios disponíveis para prestar serviço, e inclusive centrais de planejamento, se nós falarmos de instalação guiada de implantes. Então, dá para começar hoje. Dá para começar sem investimento nenhum, não é verdade? Mas ter o olhar para o digital, eu acho que é importante.
tudo nessa vida, eu acho que depende da forma como nós olhamos. Se nós estamos abertos, a tecnologia com certeza trará benefício. Então, o que eu recomendo é o olhar digital, porque ele está aí e não tem volta. Eu enxergo como uma aquisição da odontologia e da prótese do laboratório. Discutimos, né, Tati, sobre a importância de diagnóstico e planejamento, né? E o scanner parece ser o divisor de águas aqui nesse caminho para começar digital, então conduzir todo o resto do tratamento nessa direção, né? Sem dúvida. O scanner ele é importante quando você fala de planejamento, ele é importante quando você fala de confecção de prótese, quando você fala de instalação de implantes, em todos os aspectos. O scanner faz tua vida dar uma virada, né? Eu acho que a economia de tempo, sem perda de qualidade, é o principal apelo. Se eu tenho alguma coisa que me permite ganhar tempo e trabalhar tão bem quanto, ou às vezes até melhor em alguns aspectos, a pergunta é por que não? Né? Exatamente. Por que não? E se a gente for pensar, a gente conversando com colegas por aí, né, que estão entrando no fluxo digital, a gente percebe que o primeiro investimento deles é o scanner. Né? Mas eu não tenho dúvida. Comecem por aí mesmo. Aquisição de scanner. De scanner. E uma outra dica aí para os nossos colegas que querem entrar nesse mundo digital. Como adquirir, doutora Ivete, essa confiança? Existe essa curva de aprendizado, mas como adquirir a confiança para trabalhar no fluxo digital? É fácil? Como que a senhora pensa nesse caminho? Olha, talvez uma pessoa que já está formada há algum tempo em seu ambiente de trabalho, eu penso que o principal caminho seria procurar cursos. Né? Eu acho que um curso de formação, e nós temos vários cursos até de propostas rápidas, né? Cursos intensivos, várias opções que eles podem buscar. Porque é claro que ser autodidata numa coisa tão nova talvez não seja tão confortável. Né? Eu recomendaria mesmo uma busca por um curso de formação dentro dessa necessidade do consultório. E aí depois eu tenho certeza que o caminho vai ficar bem mais curto. Eu acho que esse seria o caminho mesmo. E a gente falou que a tecnologia digital, a gente tem que ser sensível à condição do Brasil num contexto de aquisição de equipamentos. E a gente tem hoje bons profissionais já no fluxo, bons cursos. Como que está esse panorama de curso e formação nesse contexto digital? Eu creio que sim, viu, doutor Christian? Eu vejo bastante oferta de cursos, principalmente nessa proposta bem voltada para o profissional atuante em clínica. Porque se for um curso de longa duração, pode não interessar a todos. O clínico, ele busca sair menos da clínica, né? Então, ele busca esses cursos mais específicos, e eles já existem. Acho que basta procurá-los. Acho que sim. Porque esse compartilhamento de informação com pessoas, né, mais experientes é muito importante. E eu vejo, nós lá na Faculdade Ilapel, a gente tem esse privilégio, né, doutora Ivete, de trabalhar no Ilapel, que é um centro mundial de referência, e a gente sempre está à frente da tecnologia, da inovação, e desenvolvendo dentro do programa, principalmente estrito sensu, novos fluxos de trabalho. A senhora sabe bem disso, e por isso que a gente quis conversar com a senhora sobre isso, porque o seu pioneirismo, a sua determinação em criar fluxos adequados dentro do trabalho digital é realmente impressionante, sabe? E eu queria que a senhora contasse para a gente algum exemplo da sua prática clínica como docente lá no Ilapel, como que foi estabelecer esses fluxos, essa tecnologia, embutir isso na docência? Sim, lá na Faculdade Ilapel nós cuidamos bastante para oferecer o que tem de mais atual. Né? Sempre tive essa preocupação. E apesar de eu estar no mercado, estar na odontologia há muitos anos, eu sempre gostei muito de novidades. Então, quando entrou o computador, quando entrou a mudança radical que foi do carrossel de slide para aula PowerPoint, muitas pessoas se assustaram e não foram, e eu, ao contrário, já achei aquilo uma maravilha. E assim foi também na prótese. Eu me lembro, sabe que ano eu comecei no digital da prótese? Ano 2000.
com Procera, certo? Eu mandava minhas peças na Suécia para serem fabricadas e aquilo já me encantava, porque eu já conseguia notar o que significaria essa evolução. E de lá para cá eu venho tentando buscar tudo isso sempre em primeira mão e colocar nos cursos. Como eu estou na Faculdade Lapel desde 2005, então nós colocamos tudo isso ali para os alunos que nos procuraram. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que a própria faculdade oferece várias modalidades de busca pelo digital. E os alunos que estão conosco em cursos regulares, tanto nas especializações quanto mestrado e doutorado, já recebem esse conteúdo. Mas os que não estão podem acessar isso através de cursos mais rápidos. Isso está disponível no site. Então, faz com que as pessoas possam adquirir logo esse conhecimento, né? E venham logo, porque o crescimento está acontecendo de uma maneira assustadora, eu diria, né? De semana a semana nós temos novidade. E, às vezes, eu vejo o digital sendo olhado como uma coisa totalmente separada do analógico. E talvez aí esteja o erro, né? Como que eu acho que nós deveríamos olhar para o digital? Como uma ferramenta que veio para somar. Então, eu tenho todo o universo da odontologia e o digital vindo para fazer uma melhoria em tudo que nós já tínhamos. Olhado dessa maneira, é outro fluxo. Uhum. Né? É assim que eu penso o digital. Legal. Olhando nessa linha do tempo, a senhora mencionou o Procera e não faz tanto tempo assim, né? E agora a gente já tem tudo à mão, tudo muito rápido. E nessa linha do tempo, quais foram e o que a gente tem hoje de desafios mais significativos que entram no caminho? Porque o fluxo digital, a gente fala digital como uma coisa que parece... estamos falando de futuros, mas é uma mistura que não dá para desconectar, que tem hardware e software, e os dois têm que falar, né? Para que a coisa caminhe. É digital, mas nem tanto, porque precisa de um hardware, precisa de uma fresadora para aquilo acontecer, precisa de um scanner para transferir dados. Então, essa combinação, às vezes, dá alguns tropeços, dá o bug. Quais foram os desafios que mais te marcaram nessa trajetória e que ainda está presente, que a gente pode ter uma oportunidade de melhorar? Então, aí tem uma opinião extremamente pessoal, né? Eu acho que o maior desafio está em você levar o seu paciente para a tela do computador, né? Eu vejo que algumas pessoas lutam muito para tentar fazer o paciente 4D. Nem é 3D, 4D. Né? E aí fica essa luta ferrenha para entender tudo que ele vai modificar no paciente lá na tela. Eu confesso que eu acho isso uma tentativa inútil. Eu disse que era bem pessoal, hein? Porque eu acho que o grande trunfo está em você entender o paciente clinicamente e oferecer ferramentas para que ele vá para a tela. Então, eu não me conformo que alguém pense que vai conseguir estabelecer nova DVO, nova posição de relação cêntrica no software. Se ele fizer o estabelecimento clínico e informar ao sistema o que ele deseja, o caminho se torna extremamente mais curto. Aí eu te pergunto, quantas pessoas estão pensando assim? E às vezes até, quando eu vou fazer as minhas publicações, eu consigo entender uma resistência do revisor. Ah, se você fez alguma coisa analógica, você não é digital. Desculpa, meu amigo, o teu olhar está equivocado, na minha opinião, na minha humilde opinião. Eu acho que o clínico tem o olhar clínico e ele está pronto para fazer o planejamento clínico. Após o planejamento clínico ter sido entendido, todas as ferramentas para transferir isso para a tela já estão disponíveis, eu não preciso mais desenvolver nada. Né? Porque eu vejo grandes falhas ainda no paciente 4D. Por exemplo, eu não tenho um software que acompanhe lábio quando eu modifico posição dentária, como eu tenho num Dolphin de cirurgia ortognática. Nos nossos ainda não temos isso. Então, eu não posso entender que escanear a face do paciente seja imprescindível.
Se eu determinei tudo clinicamente, eu tenho ferramenta muito mais confiável para ter um digital seguro. Olha, é muito ponto para ser discutido. São muitos pontos. Sabe que, Christian, como eu falei, né? Eu tenho o prazer de estar com a doutora Ivete na clínica e volta e meia eu vejo ela fazendo exatamente isso que ela falou com os alunos. Ela vem, senta com o paciente, senta com os alunos, explica do ponto de vista analógico, oclusão, checa os pontos, e daí é isso que eu acho legal na senhora. Porque a senhora leva o analógico para o digital e ela cria esses fluxos. Como que a gente vai fazer o digital funcionar pensando no analógico? É fantástico. É fantástico. Esse caminho, esse raciocínio que a senhora tem, são poucas pessoas que pensam assim. E eu acho que está certíssimo. Eu tenho dificuldade quando eu vou mandar minhas publicações. Eu estou com uma agora até que eu estou criando os argumentos. Porque eles dizem, você misturou analógico. Não tem pecado nenhum. Exato. Onde está o pecado de ser misto, híbrido? Não é verdade? Né? Como eu falei, se ele é uma ferramenta que veio para somar. A questão é, será que o digital estava pronto para devolver o que você precisava, que precisou misturar, né? Porque se precisou ser híbrido, se precisou ter pedaços analógicos, é porque o digital não supriu aquele. Exato. Ainda não. Então. Até hoje ainda não. Exato. Aí, como que ele supriria? Se ele me desse uma ferramenta, como eu tenho nos softwares que planejam cirurgia ortognática. Eu dou como exemplo o Dolphin. Então, se eu mudo uma maxila, se eu anteriorizo ou abaixo, o lábio modifica. Nos nossos, não, eu não consigo ver isso. Então, eu não acho imprescindível um escaneamento de face. Se eu modificar a face através de registros e depois fotografar isso, eu já dei a ferramenta necessária. A não ser que a gente passe a utilizar o software Dolphin, mas daí é muito mais complexo, né? E mais caro e menos domínio, e ele não está pronto para reabilitação. Exato. Ele só está para ortognática, né? Eu não tenho ainda o braço da... Tenho algumas coisas em outros, como o Nemotec, mas vejo que ainda é em desenvolvimento também. Tudo vai evoluindo, nada né? Pronto. E nós precisamos hoje. Exato. Bom, agora vamos falar do fluxo digital na prática clínica. Vamos dar alguns exemplos aqui para quem está nos escutando, para quem não domina ainda esse fluxo. Vamos começar com um caso simples, tá? Então, digamos que a gente tem um paciente que chegou na nossa clínica, que é edentado unitário, tem uma boa saúde periodontal, tem uma boa oclusão e quer fazer, o dentista quer fazer a reabilitação desse paciente usando o fluxo digital. Com cirurgia guiada, quais são os passos que o nosso profissional precisa fazer, passo a passo, para conseguir usar o fluxo digital em reabilitação unitária? Tão tranquilo, tão lindo, tão maravilhoso. Basta escanear e ter uma tomografia no formato DICOM. Eu prefiro usar as centrais de planejamento. Então, eu envio esse caso para uma central de planejamento, essa central vai me enviar o desenho do dente, eu vou aprovar, aí ele vai instalar o implante, eu vou participar desse planejamento. Uma vez aprovado, eu solicito que me envie o guia cirúrgico e uma prótese fresada em PMMA. No dia da cirurgia, eu tenho tudo pronto. Então, o implante é instalado. Se a estabilidade primária for alcançada, nós já colocamos a peça intermediária e tenho a coroa pronta. O paciente sai da cirurgia com o dente instalado. Uma beleza. Ai, que delícia, né? Quero. Então, só para reforçar. O dentista precisa pedir para uma central de radiologia fazer o escaneamento intrabucal e a tomografia. Né? Ok. Daí precisamos ter uma central de planejamento. Com uma pessoa, né, doutora Ivete, vamos deixar claro que vem experiente para fazer esse planejamento, né? Não é qualquer pessoa que pode. E depois precisa ter um laboratório de prótese para fazer tanto a impressão do guia quanto do provisório. Isso. Existem centrais de planejamento que já oferecem tudo.
Então, você solicita e já vem tudo da mesma central. Ela já tem a pessoa específica, né, que trabalha com o Codiagnostic, tem a pessoa que trabalha com software de desenho e tem as máquinas. Então, de um lugar só, você recebe tudo. Isso está muito disponível já no Brasil. Que é o famoso CAD/CAM, não é? É o CAE CAD/CAM. CAE né? CAD/CAM, exatamente. Então, isso está muito disponível no Brasil. Existem várias centrais de planejamento. E bem boas. E bem boas. Por isso que eu falo, qualquer um pode trabalhar com fluxo digital, desde que crie essas parcerias. Não é? Claro. Agora, se a pessoa quiser fazer tudo, aí ela vai precisar adquirir o software de planejamento, o software de desenho e comprar as impressoras, né, e fresadoras. Mas se quiser fazer sem usar uma terceirização. Na minha realidade clínica, a terceirização é muito bem-vinda. Na minha também. No meu consultório, eu sempre falo para o aluno, gente, eu trabalho com fluxo digital e eu não tenho scanner, porque eu tenho só uma máquina fotográfica e trabalho. E dá perfeitamente. Exatamente. Não, e traz muita eficiência. Por exemplo, nós fizemos esses casos essa semana no Ilapel, foram 8 casos. Então, tudo que olha, 2 países diferentes. Então, a gente tem o serviço, por exemplo, na Stramo Smile in a Box, né, que eles fazem planejamento, desenho, e se precisar, então já tem fresagem, impressão. E o que foi? Aqui no Ilapel foi feita toda a captura de dados, foi mandado para a gente, o serviço planejou tudo, em meia hora sentaram comigo para validar as etapas, se posicionamentos, se restauração, se guias, isso. Em meia hora validamos os 8 casos, só mudamos... fine-tune, né? Fizemos pequenas modificações, validamos 8 casos, deu uma semana, chegou uma caixa lá em casa com os guias, com os provisórios, tudo certinho. Olha quanto tempo me tirou da... Sim, e aqui no Brasil isso está tão disponível quanto lá, entendeu? Eu recebo tudo isso numa caixinha também, aqui no Brasil. E a pessoa pode usar a central de planejamento que quiser, né, doutor Ivete? Sim. Porque é digital. Então, se quiser planejar em outro país, pode. Posso. Mas nós temos excelentes centrais aqui no Brasil. Temos. Também. Eu tenho curso em Portugal há vários anos de fluxo digital e faço as coisas aqui no Brasil e levo para lá. Imprimo lá, planejamos aqui, imprimimos lá. Então, todo esse fluxo é universal. Como é digital, conseguimos trabalhar de um país para outro. De uma maneira muito tranquila. Isso é fantástico também, né? Fantástico. Professora Ivetinha, falando em digital, vamos supor que estamos num videogame. Foi a fase 1, agora vamos para a fase 2, né? Teve um caso do unitário, tudo colorido e bonitinho. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais cheia de lombada no caminho. Num caso mais complexo, né? O paciente dentro ou para ficar dentro, dentição comprometida, não dá mais para recuperar os dentes. Agora já não se trata só de captura de dados e produzir guias. A gente tem um monte de outros fatores antes de chegar nessa etapa. Como que a gente faz esses passos? Se eu te disser que eu recebo pacientes com dentes indicados para exodontia, dentes ainda presentes, e o fluxo não difere muito do que eu falei para o unitário. Por quê? Porque associamos o conhecimento clínico. Então, nós criamos uma maneira de fazer um registro sobre os dentes presentes, ou às vezes com necessidade de algum plano de cera, alguma coisa. Então, reconstruímos, né, essa arcada, entendemos a nova dimensão vertical, entendemos a posição de registro através de jigs, que são maiores, que são chamados de funcionais e estéticos. Uma vez compreendida a reabilitação, isso é bem fotografado, com fotos padronizadas, e fazemos o escaneamento intraoral. No editor de planos do scanner é possível escolher pré-tratamento. O scanner entende que eu tenho uma referência. Essa referência, que seria de uma prótese provisória, é o escaneamento com o jig em boca. Aí ele me pede antagonista e registro. E depois as arcadas, né, sem esse jig. Enviamos isso para o laboratório e é feita a montagem virtual dos dentes. A montagem virtual segue o jig. Aprovamos isso através de fotografias. Que é o enceramento de diagnóstico virtual, né, que o pessoal chama.
Aprovamos isso, às vezes só virtualmente, mas existe também uma ferramenta que permite uma aprovação clínica. Hoje é possível imprimirmos somente o enceramento. Isso, para mim, é a 8ª maravilha do mundo, porque fazemos os chamados mock-up shell. Quer dizer, segmenta, né, separa o enceramento da arcada e imprime esse enceramento, fazendo um template. Eu trago isso em boca e o meu paciente consegue ver as modificações planejadas, né? Se necessário, uma coisa que tenha mais modificações. Uma vez entendido e aprovado isso é enviado de volta ao laboratório e solicitamos então o guia cirúrgico. Aí os dentes são removidos no próprio software, os implantes são planejados e instalados e nós recebemos todos os guias de instalação de implante e posso até trazer a prótese pronta. E eu tenho trazido a prótese pronta, instalando no mesmo ambiente da cirurgia, quando os implantes estabilizam bem. É dominado. É fantástico. E o guia e a tomografia, nesses casos de paciente edêntulo? A tomografia tem que ser feita de alguma forma diferente? Com guia, com marcação? Quando, isso que eu comentei, existiam alguns dentes presentes, né? Quando não existem dentes presentes, quando eu estou atendendo um edêntulo, aí eu faço planos de cera e montagem analógica de dentes. Duplicamos isso e o paciente faz a chamada dupla tomografia. A tomografia com o guia em boca e depois uma segunda tomografia do guia fora da boca. Esses guias recebem algumas marcações de material radiopaco e com isso é possível também levar para o planejamento no software. E também podemos trazer as próteses prontas se quisermos, através de estruturas empilháveis. Eu quis puxar um pouquinho esse assunto, porque muitos colegas... para a gente é o nosso dia a dia, mas muitos colegas não sabem que tem que fazer a tomografia do guia, né? A dupla tomografia. A dupla tomografia, exatamente. A dupla tomografia. Com marcação. Com marcação, senão como é que o software vai achar? Aí não. E às vezes tentam, né, montar aleatório, mas esse digital não é legal. Né? Um digital aleatório que você tenha que depois corrigir tudo em boca, para mim parece retrocesso. Né? Um digital legal é um digital que seja eficiente. Isso, que tenha precisão. Precisão. Né? E agora vamos complicar mais um pouquinho. Aí fase 3 do jogo. Do jogo. Agora é uma complexidade um pouco maior. Um paciente que tem um colapso oclusal, né? E que precisa fazer uma reabilitação com implantes. Como que o fluxo digital atua nisso? Quais são os desafios, as dificuldades? É da mesma maneira que eu expliquei. Eu vou tentar entender a relação dentes-lábios, vou tentar entender a relação maxilo-mandibular. Vou criar um aparato de registro analógico. Vou entender linha média, comprimento de dente, toda a relação maxilo-mandibular nesse registro. E depois é isso que vai ser escaneado. Quando nós temos um paciente em colapso oclusal, existem muitos fatores que precisam ser observados. Por exemplo, qual é o hábito que ele tem? Se ele tem um hábito parafuncional, isso precisa ser diagnosticado. Então, a possibilidade de imprimir o planejamento é muito boa, porque esse mock-up shell pode funcionar como uma overlay. E ele pode usar essa overlay durante um período para que nós possamos ter um controle absoluto. Se acertamos a dimensão, se acertamos o registro, se acertamos a estética. Então, aquilo que já fazíamos no analógico, a instalação dessa overlay, que também é chamada placa de reposicionamento oclusal, ela ficou muito melhor no digital, porque ela pode ser feita num material melhor, mais duradouro. E o paciente consegue utilizar isso 24 horas por dia. E nós conseguimos, então, confirmar o planejamento. Isso é um detalhe importante da reabilitação oral. E o paciente já deve ficar super feliz, né? Já fica. E ele consegue também discutir com os familiares, né? Às vezes você entrega direto uma reabilitação e vem aquela
pessoinha, né? E diz assim, nossa, vó, tá horrível. E aí mata o nosso trabalho. Isso, então, é um risco que diminui, porque como já está vendo aquela primeira etapa provisória, qualquer comentário você já vai conseguir prestar atenção e adequar, né? Pedir opinião. Pedir opinião dos serzinhos. Dos serzinhos. Olha, quando eu comecei a fazer os arcos totais, as etapas pareciam, já na execução, hein? Não vou falar do planejamento e tudo isso que a gente acabou de discutir, mas já está na parte restauradora, então fazia a moldagem, depois vinha a barra, a gente ia provar a barra e alguma coisa estava fora do ar, cortar, unir com Duralay para então ter um assentamento passivo. Agora a gente jogando mais para frente no contexto do fluxo digital, né? Como que isso foi melhorado? Onde que estão as áreas cinzentas que a gente ainda pode melhorar? Quais são os desafios que a gente encara agora na parte restauradora? Bem, como eu sou da área da reabilitação oral, tudo que foi acontecendo de acordo com o fluxo que nós já tínhamos melhorado no analógico. Então, talvez por isso o digital tenha ficado tão rápido. Hoje eu consigo atender um paciente em uma sessão, tendo uma prótese provisória já bem ajustada, perfeita. Na segunda sessão eu consigo entregar a cerâmica, graças ao digital. O que o digital faz de diferente? O digital produz uma peça em cerâmica que tem o mesmo formato da prótese provisória. É a primeira vez que a odontologia consegue isso. A odontologia procura isso há décadas, né? Então, nós tínhamos um analógico muito trabalhoso, como você mencionou, né? Eu podia ter uma prótese provisória instalada e fazer algumas etapas no articulador para conseguir informar para o laboratório as características da prótese provisória. Conseguia copiar essa prótese relacionada ao modelo, porém era um número de sessões enorme que nós usávamos. Agora, como que isso é feito? Nós primeiro adequamos a prótese provisória. Então, acerta, tenha certeza que está tudo correto. Comprimento de dentes, guias, né, oclusão toda estabelecida, paciente usando a prótese, acostumado com ela, estando tudo perfeito. No editor do scanner, nós informamos pré-tratamento e gengiva. Vamos supor que seja uma prótese de maxila. Então, eu ponho pré-tratamento de maxila e gengiva superior. O scanner me dá o caminho. Eu vou, então, escanear a boca com a prótese em posição. Em seguida, ele pede antagonista e registro. Registramos essa prótese em boca, tanto por vestibular quanto por palatina. Depois, ele vai pedir o arco. Então, eu vou tirar a prótese, escanear primeiro o formato gengival. Em seguida, eu vou colocar os corpos de escaneamento, os escambares, e escaneio com escambare. E envio tudo isso ao laboratório. Eu posso pedir para o laboratório fabricar uma estrutura de prova para eu ter certeza que está tudo certo ou não. Para ganhar essa sessão clínica, o que nós desenvolvemos? Na mesma sessão de escaneamento, nós unimos transferentes, colocamos um dispositivo de alinhamento no setor anterior, que é um pontinho de acrílico, e tiramos de boca sem moldar. Enviamos isso junto para o laboratório. O laboratório vai fabricar um gabarito e esse dispositivo de alinhamento vai permitir que ele faça o alinhamento dos análogos na tela do computador. E aí ele tem tudo já de informação. Eu não preciso fazer nenhuma prova clínica. Porque a precisão é perfeita. Já está completa. Eu oriento uma aluna de doutorado que está fazendo uma confirmação desse fluxo que nós criamos. Ela já fez 13 e nós não repetimos nenhuma. Ela vai fazer 20, que é o trabalho inteiro. Mas totalmente adaptada e totalmente passiva, todas as peças. Com a vantagem de copiar comprimento e copiar formato palatino, que antes nós não tínhamos. Isso que é legal, né? Tá vendo? É esse desenvolvimento de fluxos de trabalho.
Esse, para mim, tá perfeito. Nossa. Entendeu? E assim, fazendo revisão de literatura para esse trabalho, nós vemos que não somos só nós que pensamos isso. É muito legal, porque eu vejo alguém que eu nem conheço nos Estados Unidos publicando coisa parecida. Aí eu vejo outro em outro canto do mundo, ou seja, o olhar do reabilitador é o mesmo. As mesmas necessidades que nós sentimos aqui, eles sentem lá, e a gente acaba publicando coisas que são muito parecidas e simultaneamente, né? Não que eu tenha lido ou ele tenha lido o meu, mas a gente fica pensando, né? Parecido. Isso supriria o que no arco total desdentado, só com os scan bodies, reclama-se que às vezes não cria uma fidelidade pela ausência de landmarks. Perfeito. Isso seria adição de landmarks. Isso, perfeito. Enquanto nós não temos a fotogrametria, né? Porque já existe um equipamento que funcionam como GPS, né? O Scambari tem pontos de referência de localização, vamos chamar assim. E aí consegue-se com esse aparelho fazer só a tomada dessa foto. Mais o escaneamento intraoral. Ela não dispensa o escaneamento intraoral. Entendi. Só que o que eu tenho lido a respeito disso, para nós, é ainda um equipamento bem inacessível por custo, para a nossa realidade. Ainda não chegou isso no Brasil. Mas eu tenho amigos trabalhando nos Estados Unidos, na Europa, com o método. Ainda não tem comprovação científica em trabalho de clínico controlado. Alguns clínicos estão fazendo um relato de caso dizendo, eu consegui, mas eu ainda não tenho isso respaldado na literatura, tá? E então, eu preciso de alguma coisa para o que nós temos disponível, que no momento é o scanner intraoral. Para esse trabalho, nós trabalhamos com o VirtuVivo, exclusivamente com o VirtuVivo em todos os casos, e conseguimos a adaptação perfeita. Então, um braço desse trabalho compara posição virtual dos análogos nos dois modelos, o obtido pelo escaneamento intraoral e o obtido por esse gabarito. E a gente confirma os desvios, ou seja, sem o gabarito não teria adaptado. Entendeu? Então, eu não sou a única pessoa falando isso. Eu tenho pelo menos mais 4 autores internacionais com a mesma opinião. E você vê que esse método qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa. Sem investir, né? Um ponto de acrílico. Um ponto de acrílico e tirar o transfer unido, sem moldar. O que incomoda o paciente é a moldagem. A união do transfer não vai incomodar o paciente em nada. Então, não é uma coisa que eu vá prejudicar a impressão do paciente, vamos dizer assim, né? Eu acho que fica perfeito. O analógico ajudando o digital. Exato. É sempre o analógico de mão dada. É sempre. Exato. E a senhora falou sobre assentamento passivo, né? Que é uma filosofia que a senhora defende muito, é extremamente importante na área de reabilitação oral. E dentro do fluxo digital, como garantir esse assentamento passivo? Existe alguma dificuldade, alguma dica, alguma recomendação? Olha, a confirmação sempre é clínica. Certo. Então, quando nós testamos a prótese pronta, ela sempre é testada no gabarito, né? Então, mesmo que o modelo impresso tenha sido conferido e arrumado, vamos dizer assim, pelo fluxo, o de maior confiança é o gabarito. Então, o laboratório deve testar no gabarito antes de me enviar. Quando chega clinicamente, o teste clínico recomenda que a gente coloque apenas 2 parafusos e faça a radiografia das áreas sem parafuso. Esse é um teste chamado teste de Sheffield. Então, se você tiver gap, você vai perceber na radiografia que essa prótese não está aceitável. Então, todas as próteses de vida inteira parafusada, eu testei dessa maneira. Tem posicionamento específico dos parafusos? Num arco total, considere mais ou menos pré-molar e pré-molar. Para a peça não cair pelo peso, né? Para você dar uma estabilidade de gravidade para a peça. Se forem 4 implantes, a gente coloca 2. Se forem 6, 2 também. Se forem 8, 2 também. 2 só para estabilizar a peça. E aí, radiografia onde não tem parafuso. Qualquer gap vai fazer com que eu não aceite a peça.
Entendeu? E isso talvez seja um motivo de muito lascamento de cerâmica na prótese parafusada, porque eu penso que as pessoas às vezes não cuidam tanto. Isso que eu ia falar agora. Tem muitos profissionais que ainda não fazem esse assentamento passivo, né, doutora Ivete? Tem muitos. Muitos. E daí geram problemas, complicações, e às vezes a pessoa nem sabe o porquê. O motivo. Professora Ivete, a senhora mencionou sobre o Procera, foram seus primeiros passos. O Procera ainda não envolvia o seu escaneamento, correto? Era moldagem e mandava para a Suécia para que então fosse digitalizado e então fresado, correto? Então, como foi sua trajetória digital aqui até esse momento? Porque começou ali, que eu entendi, mas ainda o seu fluxo estava analógico, correto? Sim. Ali era uma digitalização feita em algum lugar que voltava para ser cimentado ou parafusado. Mas a sua injeção de digital mesmo começou quando? Como foi essa? Então, na verdade, nós tínhamos scanner em Bauru, que era aquele scanner de ponta de safira ainda, né? Que foi o primeiro scanner. E só que ficava no laboratório. Tem mosquitinho. Ficava esse scanner sediado no laboratório. Então, nós mandávamos a impressão, obtinha um modelo no laboratório, fazia o escaneamento, o desenho era feito pelo técnico de Bauru mesmo, e esse desenho ia para a Suécia. E daí a peça vinha. Então, já era um digitalzão, né, que para nós enchia os olhos. Isso que ano? 2002... né? E faculdade, trabalhando na USC, fizemos com alunos, inclusive, muita coisa, muito bacana. Então, eu já tinha esse olhar do digital muito forte. Quando o Dr. Geninho, uma vez, chegou da Alemanha, que ele tinha ido na feira de Colônia, e me contou que ele tinha comprado a máquina de fresagem. Essa máquina industrial, que até hoje está ali no laboratório no Deleb, chegou primeiro na fábrica. Isso talvez 2007, não tenho bem certeza, mas depois de 2005, porque eu cheguei aqui em 2005. Então, o CAD/CAM veio para o Ilapel muito forte com a chegada da fresadora grande. E ele comprou uma fresadora industrial. E muito boa. Então, passamos a oferecer em todos os nossos cursos, em todos os nossos casos, prótese fresada. Então, a gente tem uma experiência com prótese fresada de longa data, graças a essa aquisição do Dr. Geninho. Né, os scanners que demoraram mais, mas assim que a Straumann trouxe o VirtuVivo, nós tínhamos antes já um scanner na faculdade, aí com a chegada do VirtuVivo, o intraoral cresceu. Então aí ficou o fluxo completo. Mas o fluxo parcial faz parte da nossa realidade desde então. Desde que chegou a máquina. Irreversível, não consegue. Irreversível. Quem tem um olhar de uma peça fresada não consegue mais entender uma fundida. Exato. Não. E os laboratórios de prótese também evoluíram muito, né, doutora Ivete, nesses anos. Apesar, às vezes, o dentista tá lá, o dentista de mocho. Ele tá lá, mas o laboratório dele, com certeza, já está trabalhando com o digital há tempo. E ele oferece. Eu vejo vários colegas que não tinham nem ideia do que era uma peça fresada e o laboratório ofereceu. Daí que foi conhecer, né? Pelo próprio laboratório. Pelo próprio laboratório. Importante mencionar também o quanto abriu para materiais. Porque nós não podíamos fazer peças brancas. Sim. Né? O que trouxe a estética branca foi o CAD/CAM. Exato. Eu me lembro até hoje, quando eu comecei a fazer peças com laboratório que fazia, que fresava, e eu olhava para aquilo e falava, mas como é que eu vou saber que é verdade mesmo? Aí que uma professora, Sandra, lá de Brasília, falou, olha, ela acendeu a luz, tá vendo essas mini ranhurinhas aqui dentro do copo? Ele fresou mesmo. A inocência da criança. E eu, muito idealista que sou, né? Abri a embalagem, abri a embalagem e dizia, meu Deus, parece que eu estou abrindo a embalagem do cilindro. Né? Porque quando você abre a embalagem do cilindro, que é usinado, ela é linda, e quando você recebe fundido, não é. Ela é porosinha, assim.
Aí você repara a fresada. É como se você abrisse o cilindro. Parece que foi feito em larga escala, né? Não, é tudo de bom. Uma joia. É uma joia. Uma joia mesmo. Doutora Ivete, e a gente está falando aqui na linha do tempo, né? A sua experiência com o fluxo digital, que já está chegando aí há praticamente 20 anos. Como que a senhora imagina os próximos 20 anos da odontologia, do fluxo? O que a senhora acha que... Gente, porque nos últimos parece que evoluiu tanto que se a gente for pensar, meu Deus, acho que não tem mais como. Mas o que a senhora imagina? Não tem volta. O que vai mudar? Não tem volta. Nós vamos daqui para o total digital. O que todos nós estamos vendo são as indústrias correndo atrás do desenvolvimento de materiais. O desenvolvimento de materiais é o grande diferencial agora necessário. Então, vou citar como exemplo as resinas de impressão. Se as resinas de impressão chegarem no ponto que nós necessitamos, muita coisa vai passar a ser impressa. Nós não vamos mais, por exemplo, ver próteses totais em mufla. Não vai existir isso. E vai para impressão e para fresagem. E está a passos largos. De semana a semana você tem lançamento. Então, a indústria não é boba, ela vai chegar lá. Recomendo que os dentistas estejam atentos para conseguir acompanhar essa evolução. Porque não tem mais volta. Se você me perguntar o que muda numa prótese total, muda tudo. Eu consigo escanear e no outro dia entregar uma prótese total. Eu consigo reduzir de 5 para 2, no máximo 3 sessões. Então, o quanto isso pesa para o clínico? Pesa muito. Eu queria saber de ti o seguinte, a gente tem dentro desse balaio de gato todo e essa evolução, chegou com tudo a inteligência artificial, que está ajudando muito, por exemplo, a gente vê no Smile Cloud, que tem uma base de dados, de morfologia de dente, que dá para testar inúmeros num apertar de botão. Como que a inteligência artificial está favorecendo o fluxo digital? Tem uma previsão disso estar muito presente ou ainda está lá na frente? Eu tenho certeza que sim, né? Toda essa ferramenta que você mencionou já faz um ganho a passos largos, né? Nós temos a inteligência artificial também fazendo alinhamento de escaneamentos, né? Então ela já está lá, nós só não chamávamos de inteligência artificial, mas ela já era usada, né? E é ela que vai trazer mais acréscimos. Então, nós temos que estar preparados para isso, né? Mais um aliado. Mais um aliado. E como que isso vai dar errado? Não vai dar errado. Eu achei fantástico, eles cruzaram ali no Smile Cloud uma base de dados de mais de 5.000 pacientes. E ali na hora que eles analisam a face, eles já fazem uma proposta do que mais casaria com aquele sorriso. Olha, é fantástico. É um ganho. E é base de dados real, não Real, é alguém desenhou ali. Não, e quanto mais alimentar a base de dados, melhor vai ficar. É biblioteca doada. E já existe a possibilidade também de você pegar escaneamento da filha Sim. e fazer para a mãe. Exato. Que é a clonagem. Né? É possível já fizemos alguns casos assim. Sabe Fantástico. que quando começou essa história do escaneamento, nem tá aqui no nosso script, mas eu vou contar, porque a doutora Ivete me lembrou uma coisa. Eu escaneei minha boca, isso já faz anos, vai fazer mais de 10 anos. Eu falei, vou guardar o escaneamento da minha boca, porque se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho o meu dente original. Que legal. E tá, agora estão mudando tudo quando é aparelho, mas tá lá. Bacana, muito bem pensado, parabéns. Antes a gente pedia foto, né? O meu tá lá. Guardava Você o modelo. tem mais do que isso. Professora Ivete, a gente vai encerrar, mas antes de mais nada, antes de agradecer imensamente, eu queria saber de ti. Gostaria de deixar uma mensagem para quem está começando no fluxo digital e está assim, não sei, quem sabe um dia, não sei. O microfone é seu. Amigo, amiga, não tenha dúvida. Mergulhe, entre com tudo, que não tem do que se arrepender. Sensacional. Doutora Ivete, muito obrigada. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que toda essa conversa vai ajudar muitos colegas nossos, que é um dos nossos objetivos aqui do podcast, levar informação de qualidade, né? Então, às vezes a pessoa está lá no carro, está escutando, e agradeço imensamente. Tenho uma admiração
imensa pela senhora, de verdade. E me sinto muito honrada de poder aprender com a senhora todos os dias. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigado. Imagina, eu que tenho que agradecê-los, eu gostaria de aproveitar para cumprimentá-los pela iniciativa de realizarem esses podcasts. Com certeza a odontologia ganha muito com isso e nós precisamos de atitudes como essa, né? Eu penso sempre naquele profissional que tem menos acesso. Às vezes eu escuto deles, né? Olha, eu moro tão longe, numa cidade pequena, e eu pude ver tal coisa que você escreveu ou que você gravou. E isso para eles é de um ganho assim imensurável. Então, parabéns a vocês dois por tudo que vocês estão fazendo. E a admiração é recíproca. Eu tenho muita admiração por vocês também. E hoje isso só ficou mais forte. Tá? Poxa, Muito obrigada. Foi uma honra tê-la aqui. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, então aqui fica mais um episódio do Dental Unit Podcast para vocês. Siga a gente nas redes sociais. Siga a gente no YouTube e dê o joinha, porque pra gente é muito importante, e compartilhe com seus amigos. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.